se você tem que ser cordeiro, se você tem que preferir a honra do outro em relação a você, aonde que está isso para mim? Que eu nunca vi incompatibilidade, não. A Bíblia manda você renunciar a você mesmo, ir para a cruz e ser igual a Jesus. E aí? Agora não. É o jeitinho daqui, jeitinho dali, não vou magoar fulano, não vou magoar ciclano, mas eu estou magoando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu na cruz, para que eu leve o meu casamento no joelho. Amém? Não estou julgando quem é separado, eu não sei o motivo, eu não estou aqui para ser juiz. Eu estou falando que isso não pode ser uma prática comum, sim ou não? Não pode ser comum, não. Meu irmão, eu não sou juiz, não estou falando que vai para X ou Y lugar. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Agora a Bíblia fala para você levar no joelho. Amém? Clica aí. E quem te falou que seguir Jesus é fácil, mentiu para você. Não é. Mas é o único caminho de salvação. Amém? É o caminho da glória. É o caminho da vida eterna. Só tem um caminho, não tem dois. E é estreito e é o quê? Aí ele fala agora, vamos ver agora outra coisa, que diz que os 4 ventos do céu estão agitando o mar. Vamos em Daniel de novo, ver agora. Então a estátua, o que me interessa dela por enquanto é o quê? Fala, os pés. Os pés me mostram que é um império de engano, de mentira, durante 3 anos e meio, e depois um império de violência, durante os outros 3 anos e meio. Eles não se misturam porque vão ser notoriamente divididos, tá? E ele vai romper a paz, o anticristo, nesse momento aí. Abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Estava perguntando Paulo quando que Jesus ia voltar. Só está esvaziando, hein? Daqui a pouco fica pouco aqui só. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Isso de modo algum acontecerá. Isso é Paulo falando para a igreja em Tessalônica. Sem que primeiro venha a apostasia. Eu já falei o que é isso aqui. É você deixar de amar gente. Porque é perder a fé em Jesus. Como é que você pode amar Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu próximo a quem vê? Trocar o amor de pessoas por coisas. Isso fala, apostasia. Tá? Apostasia da onde? Do mundo. O mundo já é apóstata. É apostasia em nós, dentro de nós. Aí fala assim, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No meio dos 3 anos e meio, ele vai sentar no templo judaico, que está sendo construído já, aliás, que já tem tudo para ser construído. Você pode ficar de olho também, o anticristo é o principal patrocinador do templo, ou politicamente ou financeiramente. Ele vai sentar nesse templo e vai falar que ele é o Messias, e o judeu vai acreditar nele, sabe por quê? Porque somente o Messias consegue trazer paz no mundo. Paz aonde? Só que quando ele sentar lá, Deus vai colocar uma coisa no coração dele, nós vamos ver daqui a pouco. Aliás, no outro domingo, que ele vai se rebelar contra o império religioso que deu autoridade a ele e vai criar uma religião nele. Eu sou Deus. Sabe quem fez isso, meu irmão? Antíoco Epífanes IV. Vamos ver Jesus citando esse cara antes da gente começar. Abre aí Mateus 24. Eu quero que quando você sentar a ver num lugar uma coisa, você saiba identificar. Isso aqui, isso aqui é ministério de mentira. É ministério de quê? De engano. Isso é anticristo. Amém? Porque senão, ele vai papar você, assim, pelos sinais que vai fazer, você vai cair no engodo dele. Está ouvindo ou não? Vamos lá. Mateus 24, 15. Olha Jesus citando um cara lá da Grécia. Ele está citando um imperador grego. Quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo. Qual que é o lugar santo? Fala, Jerusalém,
Qual que é o lugar santo? O templo. Quando você vê ele lá, pode cascar fora, ó. Pode o quê? Desaparece, porque vai haver uma grande perseguição. Abre aí, ó, vamos ver o verso 21. Pastor, eu já voei. Tomara que eu esteja errado, meu irmão. Vamos ver se você já foi ou não. Vamos lá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, igual jamais houve no mundo e nunca haverá jamais. Ó, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, fala, por sua causa, ele vai abreviar esses dias. Não quer dizer que você não vai passar não, tá? Vai ser o quê? Quando esse cara sentar lá e brotar, meu irmão, vai haver uma perseguição, tanto em cima do povo judeu como cristão, tá? E vai ser terrível, mas você não precisa ter medo não. Jesus falou para você não temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. Já ouviu ele falando ou não? E aquele que me confessar nessa época, eu também o confessarei diante do meu Pai. É para essa época que ele está falando. Confessar Jesus hoje aqui, quem não confessa? Ah, eu confesso. Grandes coisas, eu quero ver com a espada no pescoço. Você sabe que para você converter ao Islã é uma oração, sabia? Igual é uma oração para você virar cristão, sim ou não? Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer, você está o quê? O Islã é a mesma coisa. O Islã só fala, faz essa oração que você está livre. Essa, que Alá é o seu Deus e Maomé é o seu profeta. Faz aí. Não faço. Acabou. É o que você vê os cristãos sendo degolados, verdadeiros cristãos, sim ou não? E o Islã é só uma pontinha de um iceberg que vai vir. Então, meu irmão, você precisa ter medo de quê? De não ter Jesus, aí você pode ter medo. De não estar santo, você pode ter medo também, porque meia boca vai ficar. Não existe purgatório gospel, tá? Não se iluda nessa conversa, que vai subir um bocado e o resto vai ficar aqui sendo purificado e depois sobe. Não existe isso. Então, ó, fica santo. Pastor, como é que eu fico santo? Imita Jesus. Tudo que você for fazer, você pensa assim, o que Jesus ia fazer, hein? Faça, amém? É fácil, é só se você fazer, pensa antes de fazer. Jesus ia perdoar? Lógico, então perdoa. Jesus entraria nesse lugar? Não, então também não entra. Jesus sairia com você com essa roupa? Não, então não vista. Sim ou não? Jesus lá dentro do quarto, em secreto, lá do casal, ele faria isso? Ou está lá vendo assim, ficaria satisfeito com a sua prática íntima? Ficaria ou não? Você sabia que ele está te vendo? Se não ficaria, não faça. Sim ou não? Porque ele está com você todos os dias. Aí eu tenho que ficar falando de sei lá o quê, no púlpito, ensinando crente? Seu limite é Jesus, amém? É onde ele entra, onde ele está com você, que você não sentir mal, você pode entrar, amém? Vamos lá então. Então, ó, 4 ventos do céu. Na realidade, esses 4 ventos do céu são quem? Abre aí Daniel 7:2, vamos ver. Vai falar de uma outra coisa que vai aparecer, que ele fala aqui. O que me interessa na estátua é os pés, amém? Daniel 7. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Quem lembra lá em Apocalipse 13:1 que a besta sobe do mar? Quem lembra? Sim? E os 4 ventos do céu que começaram a agitar o mar grande? Será que esses 4 ventos do céu estão em algum lugar, além de Apocalipse? Estão. Zacarias fala de 4 cavalos, dos cavalos. E diz que eles são os 4 ventos do céu. Vamos lá. Zacarias capítulo 6. Infelizmente meu tempo é pouco, né? Depois você assiste o vídeo várias vezes para você entender, se você não estiver entendendo. Vamos ler a partir do 6:1. Outra vez levantei os olhos, e eis que 4 carros saíam dos 4 montes, e esses montes eram de bronze. O que é o bronze na estátua do Nabucodonosor? Fala, Medo-Persa, sim ou não? Ou seja, esses 4 carros saem de um império gigantesco, grande, ó.
No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu. São o quê? Que saem de onde está perante o Senhor de toda a terra. Então vamos lá, se está 6 ali é 5. 6, 1 a 5, beleza? Quem são esses 4 cavalos? Aonde que eles estão falando dele? Apocalipse fala dos 4 cavalos, sim ou não? Vamos ver então o que é. Esses 4 cavalos representam um império, amém? Então, os 4 ventos do céu agitam, é o poder das trevas, para que de dentro do mar saia um império. O que é o mar, hein? Quem já veio aqui sabe que mar, está lá em Apocalipse 16, significa multidão de nações. Como é bronze, fala, é gigante, ele vai ser imenso. O império de quem? Do anticristo. Sai do meio do mar, agitado pelos 4 ventos do céu, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro é um cavalo branco. Se você não sabe, não é Jesus, é um falso Cristo. O anticristo representa os 3 anos e meio de paz. Depois, ele vira um cavalo amarelo e traz o inferno, a morte, a peste junto dele. Fala, é os outros 3 anos e meio. O 4º cavalo representa também o anticristo na segunda metade. Ele traz junto com ele, fala, o inferno, a morte e a fome durante os 3 anos e meio. Então beleza, aí isso aí está agitando o mar grande, certo? Clica aí para mim, Deus. Aí vai surgir isso lá de dentro do mar, bicho doido aquele ali, olha lá. Um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas deitado de um lado, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e um animal estranho, que tem 10 chifres, tá? E dentes de ferro. Vocês já leram isso aí, né? Precisa de eu ler tudo isso? Não, depois você lê isso lá para a gente não perder tempo. Então ele tem uma visão, você pode ler de 3 a 11, que sai um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas deitado de um dos lados, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas e um animal diferente deles. Vamos ler só esse animal diferente, porque ele me interessa. Vamos lá. Daniel 7. Daniel 7:7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. O que é a besta lá de Apocalipse? Quem mesmo? 10. O que é o ferro aqui, hein? Na estátua do Nabucodonosor? Fala, Roma, guerra, morte, império o quê? Fala, romano. Esse animal, então, ele é diferente. E ele tem 10 chifres. E tem dentes de ferro. Vamos ver. Diz mais. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia, fala, olhos. Muitos o quê? Olhos. Como os de homem. E uma boca que falava com insolência. Você viu o que Paulo falou do anticristo? Se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a quem? A boca fala com insolência. Você viu que a besta lá tem nomes de quê? Fala blasfêmia. O que é blasfemar, hein? É eu te mostrar um Jesus de mentiroso. Ou seja, o império dele vai te mostrar um Jesus mentiroso. Um Jesus do qual você não precisa carregar cruz não, tá? Você é campeão e vencedor. Não tem cruz. Um Jesus que você não precisa renunciar a nada, tá? Um Jesus que você vai para o céu de qualquer jeito, porque você foi predestinado. Cuidado com o que é pregado. A sua regra de fé não é Calvino, não é Armínio, a sua regra de fé nem Agostinho e nem Lutero, é a Bíblia. Esses homens foram homens de Deus, mas a minha regra de fé é o quê? Bíblia. Se Jesus falou que a casa ficando vazia, e ela estava varrida e ornamentada, quem habitou naquela casa, hein? O Espírito Santo, e ele foi embora.
E voltou trazendo o que morava lá mais 7. Fala para mim. João capítulo 15, verso 1. Aquele que estando em mim não der fruto, eu corto ele fora. Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível aqueles que uma vez foram iluminados e voltaram para trás, provaram o dom celestial, os poderes do mundo vindouro e voltaram para trás, é impossível de novo renová-los para arrependimento. Não está falando de crente desviado, não. Está falando daquele que recebeu dons de forma notória. Se ele voltar para o mundo, é impossível renová-lo. Explica isso para mim. Se é Jesus que está falando, é o Hebreus que está falando, é Jesus que falou, que corta fora. É melhor você entrar faltando um olho e uma mão do que ter todo o corpo lançado no inferno. Meu irmão, não se iluda com conversa fiada, de massagear o seu ego, que você pode viver na prática do pecado. Você não pode viver na prática do pecado. Você pode pecar, mas não pode ser o quê? Prática. Vivo no adultério, está lascado. Vivo me contando mentira, está frito. Mentiu uma vez, chegou na ceia, se arrependeu, não é uma prática sua. Amém? Agora não, o cara vive no pecado, achando que vai o quê? Ele vai riscar um nome desse. Abre aí comigo, Êxodo capítulo 32, verso 33. Um cristão que vive na prática do pecado, não pode. Sim ou não? Riscarei o nome, está escrito aí, daquele que viver pecando contra mim. Sim? Aí fala, mas Jesus falou que de modo nenhum risca o nome do vencedor, né? O que vencer, de modo nenhum, ele risca o quê? O que é vencer, hein? É ser predestinado ou é vencer uma eleição? Você tem que vencer alguma coisa. Você tem que vencer você mesmo, sua carne, que milita contra o espírito. Você tem que vencer o mundo aí, te seduzindo, E você tem que vencer o diabo. São 3 que você tem que vencer. E o que vencer, de modo nenhum terá o nome o quê? Riscado. O que vencer sentará comigo no reino do meu Pai. O que vencer será coluna de baluarte. E vai falando 7 vezes a palavra, fala, vencedor. Olha para o irmão e fala, em nome de Jesus você vai ser um vencedor, amém? Fala com ele. É só praticar o que está aqui, Vamos lá então. Rodrigo. 32, 33. Vamos lá, Daniel 7, 3 a 17, então eu já li aí, né? Sim ou não? Falei. Vai lá, Nilson, clica aí. Então, quem é o leão com 2 asas? Olha que interessante a imagem de Nabucodonosor na arqueologia, olha. Ele, o leão com asa, olha ali que legal. E aqui ele como cabeça, Legal demais a Bíblia, quando você vê elas, olha, isso é arqueologia. Está vendo a cabeça ali, dele no corpo de leão? Ele vai perguntar, vamos ver lá Daniel capítulo 7. Vamos lá. Verso 4. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhes dizia, levanta, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui o semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuava olhando e viu o quê? O animal, que é o animal que tem 10 chifres, cai 3, e o dente o quê? De ferro. Tá? Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes dado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fiz chegar até ele. Então vamos ver. O leão fala Babilônia, a cabeça de ouro fala dinheiro,
um império podre de quê? Rico. Clica aí, Nilson. Esse é o Império Babilônio. Ele dominou o Império Assírio. Nabucodonosor levou cativo Judá, porque o Assírio já tinha levado Israel, as 10 tribos do norte. O período do reinado dele. Clica aí nisso. O segundo animal, Medo-Persa, é o quê? Da estátua? Os braços. Por que ele está deitado de um dos lados? Porque, se eu não me engano, é a Pérsia ou a Média é maior do que o outro, hein? Acho que é a Média. É a Pérsia, né? A Pérsia é maior do que a Média, por isso que ele está deitado sobre um dos lados. O que você está vendo aqui é o túmulo de Ciro, rei Medo-Persa. Isso aqui é o túmulo e a imagem dele, ó. E se você não sabe, Deus usou esse homem para libertar o povo para suas terras, para reconstruir o templo. Então não importa quem está reinando não, porque é Deus que manda, amém? É o capeta que está reinando, se ele der a ordem vai ser cumprida, sim ou não? Clica aí, Nilson. Olha o tamanho dele, ó. É o maior que teve. O império o quê? Olha o tamanho. Lá, a rainha Esther, aquele rei é do império o quê? É o Xerxes I, que está na sua Bíblia como Assuero. Na realidade ele é o rei Xerxes, Medo-Persa, e tem muita arqueologia dele, tá? Clica. O outro é a Grécia. Ó. Você está vendo ali as construções gregas, ó. Um capacete grego, arqueologia. Por que ele tem 4 cabeças e 2 asas? Ou 4 asas? O primeiro tem 2 asas, sim? E esse aí tem 4. Por quê? Porque asa representa velocidade de conquista. Então o Império Babilônico, ele cresceu rápido, mas o grego 2 vezes mais rápido. Porque tem quantas asas? E as 4 cabeças? Ó, se esse aí é a Grécia, as 4 cabeças representam quem? Os 4 generais de Alexandre o Grande que pegaram o império e dividiram entre eles. Então, ó, Alexandre o Grande é o imperador. Ele morre novo e os 4 generais assumem o império. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 dividem o quê? São as 4 cabeças. Vai lá. Esse aí, ó, Império Grego, o Macedônio, ó. Ele vai ser fatiado entre os 4 generais, tá? Pode clicar nisso. E tem esse aí, ó. Esquisito. Lembra Roma e lembra o quê? Barro e... Então esse aqui me interessa, porque esse aqui me remete a qual parte? Fala, aos pés, sim ou não? Ó, ele tem ferro e tem olhos e boca como de homem, sim? Barro e ferro. Abre lá Daniel capítulo 7, verso 7. Eu já li isso. Já li. Vai lá, Nilson. Ah, não, vamos do 20, o 23 a 26. Verso 20. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Está falando da visão, sim ou não? Diz o seguinte: eu olhava, e eis que esses chifres faziam guerra contra os santos. Fazia guerra contra quem? Está oprimindo o povo de quem? Fala. De Deus. Ó. Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha só. Vai ser um momento de tribulação, meu irmão. Só para você, marca aqui e vão lá em Apocalipse 13, vamos ver. É a mesma coisa, tá? Apocalipse 13, marca aí, Daniel, que nós vamos voltar lá já, tá? Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 7. Sobre a besta, essa aí do 10, boca de ferro, não sei das quantas, e sobre a que emerge no mar. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa é a tribulação que a igreja vai o quê? O que é vencer aos olhos do mundo? Te matar, sim. Você morre? Você morre? Fala não, você vai passar, sim ou não?
Sim ou não? Ó, uns vão morrer mesmo, decapitados, mortos, e outros Deus vai preservar, para que eles vejam a diferença daquele que serve Ele para aquele que não serve. Agora, por que muitos vão ter que morrer? Você já viu a igreja do primeiro século? Nero, quem já ouviu falar de Nero? Botava fogo em cristão, assim, ó, perseguiu a igreja. Você sabe que nessa época foi a época que a igreja mais cresceu? Ele matava tocando fogo e comido por leão. Sabe como é que o povo ia ser comido por leão? Cantando hino. Queimava e não gritava, ele ficava louco. Cadê esse povo? Porque esse povo morre queimando, cantando hino. Porque ele não sabe o que aquelas pessoas estão vendo. Quem já viu o Estado Islâmico decapitando pessoas? Descendo uma gaiola dentro da água para afogar? Você viu algum gritando lá? Pedindo clemência? Chocalhando na gaiola? Não. Filho, tudo ali dentro. Você viu alguém gritando? Você viu algum daqueles, ó, cortou a cabeça desse, o outro é o próximo. Qual que era a tendência natural daquele? Entrar em pânico, sim ou não? Sair correndo, sei lá, fazer qualquer coisa. Faz nada. Tuf. Por quê? Porque Deus dá força nessa hora. Aonde você vê isso na Bíblia? Estevão sendo apedrejado. Não diz que ele sentiu dor nenhuma. Você leu lá que ele sentiu dor? Desespero. Ele vê o céu aberto e vê um levantando do trono. A visão que você vai ter se você for decapitado é Deus com a mão para te chamando, sim ou não? Você sabe o que Estevão pediu? Para Deus perdoar aqueles que estavam apedrejando ele. O que você acha disso? Então, meu irmão, você tem que ter essa fé. Amém? Você tem essa fé ou não? Ele falou que quando o lugar seu estiver pronto, ele volta. Quem volta para te buscar? Sabe quem está na frente daquelas pessoas sendo decapitadas? Jesus com a mão assim, ó. Por isso que eles não gritam. Não grita não. Tem coisa melhor do que essa? Jesus vindo te buscar, meu irmão. O viver é Cristo e o morrer é o quê? Fala, lucro. Então, você tem que ter fé suficiente para suportar esse momento. O apóstolo Paulo foi decapitado. Sabe o que ele falou? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você guardar a fé quando está todo mundo bom, tudo bem, você guarda. E para ser decapitado? O que ele falou? Vão cortar a minha cabeça, não estou nem aí, porque eu sei que o Senhor tem separado para mim uma coroa de glória, e Ele vai me dar, e eu vou morar num lugar onde lágrima nenhuma jamais cairá dos meus olhos, e eu vou passar uma eternidade com Ele, amém? Você pode bater as botinas hoje, e aí? Você sabe para onde você vai? Porque Paulo falou, ó, tem uma coroa me aguardando. Eu sei para onde que eu vou, não é porque eu sou melhor do que você, nem pastor, nem evangélico, não. Porque eu creio que naquela cruz Ele levou todos os meus pecados, minha conta está paga. E eu persevero. Sabe o que é perseverar? Eu deixo para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. Ah, você não cai? Não, caio e levanto e continuo, amém? Cai, levanta e o quê? Continua. De vez em quando dá uma deslizada, volta de novo, amém? Que você não pode acostumar a deslizar, é igual dieta. Dieta, se você quebrou um dia e continuar quebrando, dançou. Mas se você quebrar um dia e no outro não, ela vai, sim ou não? Sabia disso? Eu sou mestre de dieta, né? Aí você come um chocolate um dia, quebrou. Aquele chocolate não vai te inflar, não. Aí no outro dia você come outro. No outro você come outro. No outro, daqui a pouco você tudo de novo. Mesma coisa o pecado, tá? Entendeu ou não? Então, ó, eu já terminei Daniel, não? Volta lá em Daniel, capítulo 7. Então ele me disse, verso 23, o quarto animal será um quarto reino na terra. O que é a besta então? Fala, um império, ou um reino. E o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem ao quê? Fala, 10 governantes. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Está falando o seguinte, 10 reis vão dar poder para o império do anticristo, e vai levantar o anticristo, esses 10, e ele vai ir contra 3 e vai cortar os 3. Então vão ficar 7 reis, e o 8º é quem? Fala, o anticristo. Beleza? Joia? Então, ó, ferro e barro, clica nisso. Então vamos desvendar isso aí, ó. Tem que desvendar isso. Agora, antes de terminar, vocês vão me linchar, né? Tem que desvendar isso aí, ó. Então vamos lá.
Daniel 7:2, Apocalipse 17:15, diz que o mar é multidão de povos. Sim? Está em 17:15. Apocalipse 13:1 diz da besta que saiu do mar e ela tem pata como de urso, corpo de leopardo e boca de leão. Quem é o leão mesmo? Fala, Babilônia. Sim? Quem é o urso? Medo-Persa. E quem é o leopardo? Fala, Grécia. Vou traduzir para você, então. Eu sei que o Império Medo-Persa foi o maior de todos, sim ou não? Então o Império do Anticristo vai ser o quê? Fala, grande, imenso. Eu sei que o leopardo tinha 4 asas, velocidade de conquista. Fala, vai aparecer e surgir rápido. Fala, rápido. Ó, esse império sai do meio das nações, vai ser imenso e vai surgir rápido. Ao piscar de olhos, ele aparece. O que mais que eu sei? Boca de leão, fala, dinheiro. Os primeiros 3 anos e meio é um império financeiro forte. Tem muito o quê? Dinheiro. Muito poder de quê? Grana. Amém? Então vamos lá. Então, ó, o leopardo, Grécia. O urso, Medo-Persa, e o leão, Babilônia. Rico, grande, velocidade de conquista, promiscuidade da Grécia, promiscuidade, sistema de governo romano e grego, o mesmo sistema. Vai pregar o culto ao amor livre, o hedonismo, o culto a você mesmo. Você te lembra alguma coisa hoje ou não? Hã? Vai botar o homossexualismo no topo. Por quem que ele tem que botar o homossexualismo no topo? Quem tem a Bíblia revista e atualizada, Daniel 11:37, fala do anticristo. Não terá desejo por mulher. Ouviu o que eu falei? Então, ó, antigamente tinha homossexualismo na Grécia, em Roma, sim ou não? Hoje é mundial. É o quê? Isso surgiu, antigamente a Holanda já era promíscua, já casava mulher com homem, com cabrito, com o que você tem que pensar. Agora isso está uma prática, fala, mundial. Império o quê? Grego. Você não viu Paulo falando na igreja de Corinto, que tinha um cara deitando com a madrasta dele na igreja, achando que é normal? Porque para eles tudo era o quê? Paulo entrega o cara para o capeta e depois desentrega, porque eu acho que ele viu que aquilo é uma prática o quê? O cara acabou de nascer, tinha que largar ainda o quê? A Grécia. A Grécia está entrando na sua vida. A Grécia vai entrando em conselhos de casais, que diz que sua mulher é um pedaço de carne. Não é. Que diz que sua mulher é uma prostituta. Não é. Que você pega, veste de tiazinha. Não veste. Isso não é de Deus. Está ouvindo ou não? Isso é a Grécia dentro da onde? De você. Vamos lá. Então, ó, leopardo, urso, leão. Então, o Império Grego, um império grande, rico. Clica aí. Aí, nós vamos desvendar o império, então. É um império, forma o quê? 666, ó. Vamos ver. Olha lá. Império Romano. Pastor, mas o Império Romano já existiu? Não, ele existe ainda. Aonde que ele existe? Na idolatria do Vaticano. Na sua vida, na minha vida, no mundo. Aonde ele existe? No sistema de governo, de engano. De quê? Pensa numa coisa. Como é que 0,5% da população do Brasil detém 90% do dinheiro e manda nos outros 99,5%? Como? Ó, se o Brasil hoje quiser mudar a política, basta juntar todo mundo que muda, sim ou não? E por que não junta e não faz? Porque você está debaixo de um império. E esse império, ele está aqui na sua mente, no seu coração e na sua mão. E você aceita normalmente isso. Porque esse império, ele tem 2 características. Ele vai te dar o pão e vai te dar o circo. Vai dar o quê? Pão e circo. Qual que era o circo do Império Romano, hein? Fala, os gladiadores, sim ou não? As corridas de biga. Ou, se você estudar o Império Romano, era uma coisa faraônica. O que mais, hein? Promiscuidade. Eles cultuavam Dionísio, o deus do vinho, que é o mesmo Baco, o deus grego, faziam orgias com mulheres e ficavam ali dias. Você vai ver isso também na prática no Império Medo-Persa, quando Assuero pede para botar a mulher dele, a rainha, só com a coroa. Você sabe o que é só com a coroa? Sem roupa, por isso que ela não quis ir. Ali ele estava numa bacanalha, num bacanal com seus governadores.
põe na minha presença a rainha com a coroa para mostrar a beleza dela. O que você acha que ele estava fazendo? Por que você acha que ela negou não ir? Ela é louca de não ir? Lógico que ele não é louca com um rei que você tem que bastar o bastão para chegar perto de você, você tem que baixar o bastão. Então essa prática aí, ó, que a gente vê aí na política, no mundo inteiro, 0,5% mandam nos outros 99,5%. Vamos lá, Nilson. Romano, semelhante ao império, o quê? Então, ó, é um império de mentira, semelhante a qual império? Por que João ocultou isso, hein? Para a cabeça dele não voar, tá? Sim ou não? Porque senão, ó, ele estava exilado, mas não estava morto. Clica aí, Nilson. Agora, por que isso está sendo revelado agora? Porque Deus falou que só ia ser revelado nos últimos dias. Abre aí Daniel capítulo 12. E se eu não falo isso com você, a cabeça que é cortada é a minha. E agora que você sabe, você tem que passar para frente, está ouvindo ou não? Julguei você na brasa, você veio hoje aqui e dançou. Você vai ter que ensinar aqui o ministério do engano, sim ou não? Se você não ensinar, e aí? O que Deus vai cobrar? De quem? Você vê um irmão em pecado achando que está salvo, o que você vai falar com ele? Abandona isso, sim ou não? Você é ministério de quê? Mentira. O que eu falei, Nilson? Daniel 12, misericórdia. Já desvendei o império, já estou mais tranquilo. Daniel 12. Vê aqui, ó. Verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o momento do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se... Então, ó, no tempo do fim, muitos vão esquadrinhar esse livro e o saber vai o quê? Multiplicar. Você acha que eu estou falando tudo que tem Apocalipse? Se eu for falar tudo aqui, nós vamos sair daqui ano que vem. Detalhes, cada detalhe do império, detalhe do cara, tudo detalhado, item por item, fala. Mas nós estamos buscando na cabeça dos outros, em vez de buscar onde? Fala, na Bíblia. Eu estou te desvendando o mistério aonde? Fala, na própria o quê? Então beleza. Então a Roma, ao Senado romano ali, ó, te lembra alguma coisa do Senado? Aqui também, ó, a moeda dele, ó, dinheiro, ouro, cara do imperador. Só que o imperador aí é Deus, tá? Filho de Júpiter. E o anticristo diz que vai ser o filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus na terra também. Do mesmo jeito que esse cara manda, é um imperador no mundo inteiro, e sabia que lá na Judéia tinha um povo rebelde, sem internet, ele já conseguia monitorar o quê? A Judéia. Você imagina o cara agora com a tecnologia que tem. Sim. Esse cara é um protótipo. Quem? Antíoco Epífanes IV, imperador grego. Sabe o que ele fez? Ele profanou o templo judaico, colocou a imagem de Zeus, o Deus dele lá, e falou, eu sou Deus. Eu sou Deus. Rompeu com toda a religião e falou que a religião agora é quem? Ele. Ele é o Deus na terra e queria obrigar os judeus a adorá-lo. Jesus falou que quando você vir esse cara, o abominável da desolação, sentado no terceiro templo em Jerusalém, pode fugir, é isso que ele está falando. Ai das que estiverem o quê? Grávidas, das que amamentam. Ora para que a tua fuga não aconteça o quê? Na neve, sim? No sábado, que é o dia de descanso, ninguém está fazendo preocupado com o quê? Com nada. Clica aí, Nilson. Oi? Foi, o cara que mais matou judeu foi Antíoco Epífanes. Isso aí é o Império Romano, ó. Império Romano, vai lá, Nilson. Então aí, ó. Só que tem uma mulher sentada em cima do império, sim ou não? Tem ou não tem? O que é mulher, hein? Na Bíblia, você sabe? Está lá em Efésios capítulo 5, onde ele diz assim, eu me refiro a Cristo e à igreja, para apresentar-se a igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Sim? Então isso aí, fala, é uma falsa igreja. Porque ela é prostituta. Você sabe o que é prostituição na Bíblia? Fala idolatria. Então uma igreja prostituta, idólatra, falsa cristã. Falso o quê? Leva o nome de Cristo, mas não é de quem? De Cristo. Não é de Cristo, porque é idólatra. O
que diz as joias dela, hein? Nós já lemos lá em Apocalipse que ela está cheia de joia. Dinheiro, ó. Muito dinheiro. Influencia todo mundo. E essa igreja vai trazer o ecumenismo para o anticristo.